Mensagem ao seu coração, ao nosso coração, sobre os últimos sinais. E o que é os últimos sinais? É tudo aquilo que está acontecendo no dia de hoje. Jesus ele disse: aqueles que têm ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Por isso que eu quero que você pegue a tua Bíblia, abra aí comigo aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e no versículo de número 23, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler a nossa introdução aqui no versículo 23. Se você trouxe a tua Bíblia, pega aí. Se você quer acompanhar aqui no telão, acompanhe aqui no telão, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 23. Quantos encontraram? Diga amém. Jesus ele vai dizer assim, ó: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Entenda isso aqui. Jesus ele está dizendo: se porventura alguém chegar a você e dizer assim: olha, eu vi ali um Cristo, ele está ali, ele está dizendo: não deis crédito, não acreditem, porque esse será um dos sinais dos últimos dias. Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, eles farão tão grandes sinais e prodígios, e o Senhor Jesus diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. E sabe quem são os escolhidos? Aqueles que professam Jesus como Salvador. Se você crê em Jesus, você é o escolhido. Se possível, enganaria até os escolhidos. Por isso que nesse momento, feche os seus olhos. Deixa eu fazer essa oração pela sua vida. Deixa eu fazer essa oração para que o Espírito Santo venha falar no seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a Tua palavra agora, Senhor, ela vai ser anunciada, pregada. Meu Deus, não permita que viemos sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que verdadeiramente viemos sair daqui restaurados e fortalecidos pelo Teu poder. Que esta palavra, meu Deus, ela possa ter vida, ela possa ter resultado, a qual ela está sendo conduzida agora. Meu Deus, que, se possível, que cada vez mais o Senhor venha entrar ao nosso íntimo, nosso coração, que viemos nós diminuir e que o Senhor possa crescer. É o que assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Se assente no teu lugar, fique à vontade. Entenda isso. Jesus ele deixou muito claro que nos últimos dias aumentaria o número de candidatos dizendo ser o próprio Cristo. Aumentaria o número de candidatos dizendo que seria um falso Cristo, um falso profeta. Mas o que de fato nós precisamos entender, aonde que isso nos afeta?
Aonde que isso afeta a igreja? E nós precisamos estar atento aos sinais, aquilo a qual Jesus ele está abordando aqui, que aconteceria nos últimos dias. E não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Mas pastor, por que que eu preciso estar atento a isso? Porque isso seria um dos sinais, amados, da vinda do Senhor Jesus, dos sinais dos tempos. Nós estamos presenciando hoje, nesses últimos dias, uma guerra que está já perdurando 3 anos. Isso de fato tem afetado a economia das nações, a guerra da Rússia, juntamente com a Ucrânia. Nós estamos vendo nesses últimos dias, daqui a pouco vai acontecer, daqui uns dias, uma eleição de um novo Papa. Isso são sinais que evidenciam a volta do nosso Senhor Jesus e do final dos últimos dias. O aumento da iniquidade, o esfriamento de amor, tudo isso são coisas que Jesus ele nos alertou, nos dando sinais. Guerras, fome. Nós saímos há pouco tempo agora de uma situação que foi a pandemia, onde que a pandemia durou durante 2 anos e meio a 3 anos, e isso tem nos afetado até nos dias de hoje, em nossas economias. Então nós precisamos entender por que esses sinais, eles nos mostram e nos alerta que a volta do nosso Senhor Jesus está perto. E uma das provas que Jesus ele deixa claro, que o engano, os falsos cristos, os falsos profetas, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas vamos ver o que o Senhor Jesus ele fala a respeito disso, aqui em Mateus capítulo 23, 24. Mateus 24 e versículo de número 1. Jesus ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava ali no seu sermão profético, dos princípios de dores, e Jesus ele vai alertar os discípulos, lá em cima do Monte das Oliveiras. Eles tinham uma vista lá do monte, para Israel, para o templo, e de lá de cima eles viam o templo, eles viam ali, onde o povo, eles ficavam ali apresentando o seu sacrifício. E Jesus ele vai dizer assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Eles vão começar a mostrar a estrutura do templo para Jesus. Assim que eles saíram do templo, eles foram em direção ao Monte das Oliveiras. Eles vão dizer assim: mestre, olha como que é a estrutura desse templo. E Jesus ele vai indagar eles dizendo, versículo 2: porém ele lhe disse, não verdes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo assim: vocês estão vendo essas pedras? Não vai ficar uma pedra sequer de pé, não vai ficar uma pedra sequer daqui a um tempo. Mas por que Jesus dizia isso? Porque ele estava alertando os discípulos que chegaria um tempo, um grande tempo, que tudo aquilo seria o quê? Destruído. E isso de fato aconteceu. Hoje o povo de Israel, eles lutam, e mais à frente eu vou falar sobre isso, eles lutam para construir o 3º templo, esse templo de adoração, voltar a fazer os sacrifícios quando eles faziam antes. Esse templo, depois da morte de Jesus, ele foi derribado conforme Jesus tinha predito.
Ou seja, o cumprimento da profecia dos últimos dias já começa com um templo vindo à ruína. Jesus então, ele começa a dar os sinais, que esses sinais, eles premeditavam para o fim do mundo. E olha o que ele diz, capítulo 24, e versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles viram que Jesus começou a dizer: olha, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. Breve vocês vão ver esse templo em ruínas. E quando vocês verem tudo isso, é porque está aproximando o fim dos dias, é porque está chegando o final dos tempos. E eles perguntaram: quando isso vai acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Quando isso vai acontecer, mestre? Quais serão os sinais que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles precisavam saber os sinais. E amados, eu quero deixar aqui isso muito claro e nítido para você. Os sinais, eles estão aí para não ser ignorados. Os sinais, eles se mostram cada vez. E nós, como igreja, como cristãos, nós estamos simplesmente ignorando os sinais. Jesus, ele deixou muito claro que os sinais seriam a evidência de que aconteceria o fim do mundo e também a sua volta. Mas para que servem os sinais? Quando você está dirigindo o carro e você vê um sinal, um semáforo, aquele sinal ali vai indicar várias vezes para você parar. Ele vai querer que você preste atenção. Aquele sinal, se ele está ali dizendo que é para parar, é porque ele está indicando que existe perigo à frente, que existe perigo eminente. Você não pode simplesmente ignorar aquele sinal e atravessar o sinal vermelho, porque se você fizer isso, você vai provocar um acidente, e isso pode custar a sua vida. Se você ouve um sinal sonoro, por exemplo aqui do trem, buzinando, ele está dizendo, ele está indicando: olha, eu vou passar, perigo. Você não pode ignorar os sinais. Os sinais, eles estão aí para indicar que algo vai acontecer. Quem está comigo aqui entendendo isso? Os sinais é para isso. Se o seu corpo, ele está febril, você está com febre, é o sinal que alguma coisa está errado. O seu corpo está dando sinal: opa, você precisa ver o que está acontecendo. Uma mulher que está gestante, grávida, quais serão os sinais para a criança nascer? As contrações. E amados, quanto mais perto está da criança nascer, mais as contrações, mais os sinais, eles vão ser constantes. Aquele sinal ali está dizendo, aquela contração, aquelas dores estão dizendo que o bebê vai nascer, amém? E não é diferente o que Jesus está dizendo. Ele deixou sinais. E quais sinais que ele falou? Engano, que eu vou falar sobre isso. Peste. Nós tivemos uma peste agora, uma pandemia, foi uma peste. Nós temos aí o Aedes aegypti, ou a dengue mais conhecida, é uma peste. Nós temos aí a fome que nunca acaba. Amado, você não precisa ir longe para ver a fome. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem fome. Se você começar a ver as guerras, rumores de guerras,
nação contra nação. Nós estamos vivendo uma guerra comercial dos Estados Unidos contra a China. Isso é uma guerra, indiretamente isso nos afeta. Ou seja, os sinais eles são eminentes, os sinais eles são presentes. Só que nós estamos assistindo hoje uma igreja que está tampando os ouvidos para os sinais sonoros, estão tampando os olhos para os sinais que estão sendo cada vez mais visíveis. Nós não podemos simplesmente ignorar os sinais que o Senhor está mostrando e dizer assim: está normal, está tranquilo. Não está normal, não está tranquilo. Jesus então, ele diz o seguinte a respeito dos sinais, e é sobre isso que nós vamos falar. Versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Repita assim comigo: engano. Qual é o primeiro sinal? O engano. E por que o engano? Por que esse vai ser o primeiro sinal? Jesus ele diz: estejam atentos, tomem cuidado, atenção, acautelai-vos. Ele está dizendo: atenção, estejam atentos, tomem cuidado. E quais são os cuidados que Jesus ele está apresentando aqui? Porque ele está dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está dizendo que o primeiro sinal seria a multiplicação do engano. Hoje você vê pessoas enganando uma a outra. Hoje você vê as pessoas enganando em todas as situações. Hoje você vê que o engano ele está dentro da sua casa. Várias situações do marido, da esposa enganar os filhos. Amado, o engano seria dos primeiros sinais. Você vê que as pessoas enganam umas às outras, mas a realidade do engano que Jesus está dizendo aqui afeta muito mais a sua vida. E qual seria esse sinal do engano? Ele diz no verso 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Então entenda que muitos virão no nome de Jesus. O que são essas pessoas que vêm no nome de Jesus? São essas pessoas que vêm com engano, dizendo: olha, eu sou profeta de Jesus, olha, eu sou servo de Jesus, olha, eu sou homem de Deus, olha, eu sou isso de Deus. Outros vão intitular ser o próprio Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Muitos vão começar a dizer: eu sou ungido, eu sou o Cristo. Jesus está dizendo: desses, acautelai-vos. Acautelai-vos para o engano. Hoje as pessoas, muitas delas vão para a igreja fazer campanhas e campanhas de oração, porque naquelas campanhas existem promessas. A promessa da casa própria, do carro, a promessa da vida melhor. Amados, entenda que isso tudo são falácias. Entenda que o Senhor ele pode promover isso na tua vida, porque quando você está na presença do Senhor Jesus, automaticamente essas coisas virão sobre a tua vida. Diga amém. Entenda que hoje nós vemos pessoas enganando. Você vai nas igrejas, as pessoas só falam de dinheiro, só fala de votos. Olha, se você dá tanto, se você dá isso, se você dá o seu carro, se você dá a sua casa, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. As pessoas só vivem vendendo a promessa do Senhor. Jesus ele falou disso.
Esses falsos profetas, se possível, enganaria até os escolhidos. É raro você ver dentro das igrejas não falar de outra coisa a não ser promessas. Mas eu profetizo na tua vida que a promessa já foi liberada sobre a sua vida. Já foi liberada. Você não precisa comprar promessas. Então Jesus ele está dizendo: acautelai-vos desses falsos que vêm em meu nome, dizendo isso ou aquilo, prometendo isso ou prometendo algo. Acautelai-vos desses. Só que Jesus também, ele disse de falsos cristos. Isso é muito perigoso. Ele está dizendo que haveria falsos cristos. Eu não estou dizendo, amado, aqui de boca para fora não, estou falando o que Jesus disse. E olha o que diz a palavra, 1 João, capítulo 4, e versículo 2. Marca aí em Mateus que nós vamos voltar. 1 João 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de quem? É de Deus. Como que você sabe se uma pessoa é de Deus? Quando você diz assim: Jesus Cristo, ele veio em carne. Jesus Cristo é o Salvador. Esse Espírito que está testificando é de Deus. Se você está no lugar que estão pregando sobre Jesus, sobre Deus, olha, esse Espírito veio de Deus, é de Deus. É porque o que está falando é de Deus. Agora, olha o verso 3, versículo 3: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que já há de vir, e eis que já agora está onde? No mundo. Pastor, como assim? Quando a pessoa ela bate no peito dizendo: olha, Deus me deu uma visão, olha, Deus me deu uma missão, olha, eu sou o anjo, eu sou o arcanjo Miguel, eu sou a personificação de Jesus Cristo, eu sou o profeta, eu sou o Messias. Quando as pessoas usam esses termos, esses títulos, não reconhecendo que Jesus é o Senhor, é Deus, esse espírito não é de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então, se você vai no lugar, a pessoa só fala mais dela, só fala mais das suas profecias e menos de Jesus, esse lugar não é de Deus. Esse homem, esse profeta, seja o que for, não é de Cristo. Então, a igreja, entenda, a palavra que diz isso, desses vocês têm que fugir. Como que você vai num lugar que não fala de Jesus Cristo, que não fala que Ele é Salvador, que não fala que Ele é o Redentor? Não tem como você permanecer num lugar assim. Está errado. Então Jesus ele está mostrando que desses vocês precisam estar longe. Hoje nós entendemos que existem muitos falsos cristos. Eu vou mostrar aqui no telão que isso é mais sério do que você possa imaginar. Quem já ouviu falar aqui de um falso Cristo chamado Henri Cristo? Quem já ouviu falar aqui? Todo mundo no início começou a dizer: ah, isso é um palhaço, Henri Cristo. Mas se eu te disser que esse homem é um perigo para as religiões, para o cristianismo, e se eu te disser que ele, através dos seus ensinamentos, por mais que ele seja um palhaço,
como muitos podem dizer: ah, pastor, isso aí não ameaça nada. Esse homem, que ele tinha um nome diferente antes, hoje ele assina o nome de Henri Cristo, documentado, ele tem os documentos, a RG. Ele já foi um problema muito grande nos Estados Unidos, nos anos 70, 80, e também na Europa, com seus ensinamentos. Chegou um ponto que ele recebeu exílio na França. Quando ele estava lá na França, o governo francês decidiu dar exílio para ele ali, ele é brasileiro. E ele, com seus ensinamentos, dizendo que era a personificação do próprio Jesus, a encarnação de Jesus Cristo. Você está vendo aí? Não, Henri Cristo, coloca o Henri Cristo. O Henri. E o Henri Cristo, a figura 2 eu acho. E o Henri Cristo, ele... qual é o problema maior dele? Que ele hoje vive no estado de Goiás, se eu não me engano, o Distrito Federal. Ele está na idade de 77 anos. E ele se diz ser o próprio Jesus Cristo. Você deve até ter visto a figura dele aí, viu aí? Ele aí? Você deve ter visto a figura dele nessas entrevistas, enfim. Mas pastor, qual é a ameaça que esse homem pode oferecer? Lembra do que Jesus disse? Se disserem e falarem que Jesus está ali, que o Cristo está ali, que o Cristo está aqui, cuidado. E se eu te disser que esse homem aqui tem seguidores? Ele tem mais de 500 pessoas seguindo ele. Ele tem pessoas que se dizem ser os seus discípulos. Se eu não me engano, ele tem lá, discípulo dele, são 3 homens e 7 mulheres, ou 9 mulheres, se dizendo ser os 12 discípulos de Jesus. E ele se intitula ser o próprio Cristo. Mas aonde está o perigo disso tudo? Aonde justamente, pastor, mora o perigo de toda essa situação? Quando essa pessoa, ela desvia as pessoas. Esse é o problema. Uma alma para Deus vale muito mais que o quê? Que todo mundo. Ah, pastor, mas são 500 pessoas. Esse é o problema. Se ele se intitulasse Jesus Cristo e ficasse ele sozinho, quem está entendendo isso aqui? Mas o problema é que tem pessoas que acreditam que ele é quem? Jesus Cristo. E nessa brincadeira, já são mais de 40 anos se dizendo ser o Cristo. O segundo, ele se chama, ele é intitulado como Vissarion Serguei, é aquela primeira figura. Esse homem aqui que vocês estão vendo aqui, ó, ele nasceu no Tibete, nas regiões ali da Rússia. E ele diz que viu num sonho Jesus dizendo assim para ele: meu filho, vai lá e continua a missão aí na terra. Conclusão, ele que era um soldado da época da União Soviética, da Rússia, ele era, antes de se intitular Jesus Cristo, ele era um agente de trânsito. Esse pessoal que fica aí chamando carro para passar e tal. Quando ele se intitulou ser Cristo, ele conseguiu arrastar milhares e milhares de pessoas na região do Tibete. E qual que é a visão dele? É todo mundo plantar, colher e segui-lo. Ele atualmente hoje, ele foi preso, ele está preso, porque ele tem vários esquemas de fraude e outras coisas de envolvimentos, mas ele tem mais de 10 mil seguidores.
E quando eu falo seguidores, eu não estou dizendo redes sociais, eu estou dizendo pessoalmente. Todos eles construíram uma casinha num vilarejo, lá na Rússia, numa região de montanha. Ali eles plantam, ali eles comem, ali eles têm o próprio hospital, ali nascem as crianças, e ali eles moram nesse vilarejo, aproximadamente já 10 mil seguidores. Eu te pergunto, será que isso aqui realmente é uma besteira? Será que nós podemos simplesmente falar assim: ah, pastor, mas esse homem aí é um palhaço? Amados, independente se é palhaço ou não, existem almas acreditando que ele é quem? O Cristo. Esse é o problema. Se ele estivesse, mais uma vez vou dizer, sozinho, falando: ah, eu sou o Cristo, tudo bem, é ele. A questão é que existe mais pessoas o seguindo, pessoas adeptas a este homem, que se diz, intitula ser o próprio Cristo. O terceiro, que se chama Alan John Miller. Esse Alan John Miller é um australiano. Está vendo ele aqui? Ele abriu uma igreja na Austrália, que tem mais de 10 mil membros. Ele se intitula ser Jesus Cristo, e a esposa dele se intitula ser Maria Madalena. Eles dizem ser a encarnação de Jesus e ela de Maria Madalena. E juntaram e tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, que vão dar continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Pastor, mas qual é o problema disso? Para você ter ideia, nos últimos anos eles já arrecadaram mais de 100 milhões de reais. Os seus seguidores dando esse valor na sua igreja, acreditando que ele de fato é o quê? O Cristo. Eu te pergunto, será que isso é uma brincadeira? Não, amados, isso é mais sério. Se eu falar aqui para você, uma pessoa chegar aqui e falar: olha, eu sou o Cristo, você vai rir. Mas esses homens, eles treinaram, eles persuadiam as pessoas, eles convencem as pessoas, dizendo ser o próprio Messias, o Cristo. É o que Jesus disse. E o último, esse agora é o pior de todos da atualidade, e é o mais perigoso, que é o Hamadi. Ele abriu a igreja chamada Hamadi Peace Light, que quer dizer Hamadi de paz e luz. O nome dele é Abdullah Hassan. Ele tem 41 anos de idade, nasceu nos Estados Unidos. Ele é americano e tem uma parte judeu, de parte de mãe, e ele tem a parte egípcia, de parte de pai. Esse homem aqui que vocês estão vendo aqui, ó, ele se intitula ser o sucessor de Maomé. Ele se intitula ser o sucessor para os cristãos de Jesus Cristo. Ele se diz ser o sucessor de Pedro. Para os católicos, ele se intitula ser o verdadeiro Papa. E amados, a sede da igreja dele, de Hamadi Paz e Luz, é na Inglaterra, mas ele já tem vários seguidores em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil.
E às vezes você pergunta: pastor, eu nem sabia disso. Esse aqui, Abdullah Hassan, ele se diz ser Mahdi. Mahdi, amados, é uma figura apocalíptica do Alcorão, de Maomé. Esse Mahdi, que segundo o Alcorão, os xiitas, ele será o novo Messias, ou também o guiado, o Salvador, o ungido. Então, ele acredita que ele é a figura de Mahdi, que é essa figura escatológica do Alcorão, e ele se diz ser o novo sucessor de Jesus Cristo, de Maomé, do apóstolo Pedro, e ele se diz ser o verdadeiro Papa. Ele diz que os outros papas, todos eles são falsos profetas. Ele é a verdadeira figura a quem todos devem se render, acreditar e segui-lo. E nós entendemos que aparentemente isso poderia ser uma brincadeira, mas não é. Quando você tiver oportunidade, pesquisa sobre Abdullah Hassan. Ele tem milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. Mas por quê? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque Jesus, ele deixou muito claro. Jesus, ele deixou lá em Mateus 24, vamos ler de novo, Mateus capítulo de número 24 e versículo de número 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Mas, amado, a questão aqui que está à vista é que existem pessoas que seguem esses homens. Pessoas, nós entendemos que esses homens, eles não são o anticristo, embora a figura do anticristo, o poder do anticristo já opera nesse mundo, só que eles não são a pessoa do anticristo. Nós entendemos que eles estão preparando o caminho do anticristo. E o mais interessante de tudo, que esse homem, esse Abdullah Hassan, ele diz, na sua religião sincretista. O que é uma religião sincrética? É uma religião que une todas as religiões. Ele une o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. São as três principais religiões do mundo. As outras são seitas, mas as religiões que existem no mundo é judaísmo, islamismo e cristianismo. Essas são as três principais religiões que existem no planeta. Ele une essas três religiões, dizendo que é o sucessor dos seus líderes, ou seja, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Isso é uma coisa muito séria. Pode até parecer que não, mas existem vários seguidores, existem várias igrejas espalhadas já em todo o mundo, milhares e milhares de pessoas seguindo este homem. As pessoas aplaudem, se curvam a ele, e esse homem, amados, ele tem trazido muito problema. Jesus, ele declara isso aqui, versículo de número 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas aonde que nós entramos aqui? Se nós não estivermos firmes nessa palavra, até nós podemos ser o quê? Enganado. Porque ele une as religiões, ele traz a paz, ele diz: todos podem seguir
na minha religião, na minha igreja. E eu te pergunto, e o Evangelho de Cristo? E a verdadeira palavra de Deus? Hoje, por exemplo, você vai na igreja, você não ouve pregar sobre isso, porque a pregação é só de prosperidade. É difícil você ver um pastor pregando sobre a volta de Jesus, sobre os falsos profetas, sobre falsos cristos. E amado, isso está acontecendo na nossa frente. E nós, eu sei que tem muita pessoa aqui que nem sabia disso. Mas por que eu estou falando isso aqui? Não é para você ficar assustado, mas isso são sinais. E os sinais não podem ser ignorados, porque se está tendo sinais, é porque Jesus está perto, a volta de Jesus está próxima, nós estamos para o final dos tempos, e isso é um alerta para a igreja. Vai chegar dias piores, amados. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou orando para o mundo ficar melhor. Com todo respeito, você está perdendo tempo, porque a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será o quê? Atingido. Nós estamos falando de um tempo difícil que vai chegar, de um tempo onde o seu dinheiro vai ser controlado. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Isso são sinais que vão dificultar a nossa vida. Um sistema corrupto, um sistema que vai paralisar a igreja. Jesus está dizendo que quando tudo isso começar a acontecer, os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai acontecer o final do mundo? Quando vai acontecer a tua volta? Jesus disse o quê? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganaria até os escolhidos. E ele diz aqui, versículo 25: e eis que eu vos tenho predito. Eu estou dizendo antes, eu estou predizendo. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias, não vai lá não. Ou se disser assim: eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Amado, nós precisamos estar atentos aos sinais. Não acreditem. Não acredite se aparecer um homem dizendo: olha, eu sou a encarnação de Jesus Cristo, eu sou o sucessor de Jesus Cristo. Não dê ouvidos, não dê créditos. Pode até parecer besteira, mas quantas pessoas que seguem esses homens? Se pessoas disserem: olha, eu sou profeta, eu sou isso, não dê ouvidos. Examine esses homens, examine as escrituras, o que o Senhor está dizendo. Versículo 27: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do homem. Jesus, ele vai vir. Como que é um relâmpago? A vinda dele, amado, vai ser rápida. Jesus não vai vir para ficar desfilando na terra. Jesus não vai vir dizendo: olha, eu estou juntando pessoas aqui. Não, isso tudo é mentira, isso tudo é falácias. Isso são sinais, igreja. Ele diz aqui a palavra em 2 Pedro, eu vou para a parte final, 2 Pedro capítulo 2 e versículo 1. Olha o que diz aqui: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias
de perdição. O que a palavra está dizendo aqui? Pedro, toma cuidado com esses falsos doutores, esses falsos profetas. Olha lá escrito: entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O que é perdição? Para perverter as pessoas, para desviar. E essa perdição, e enganarão, e negarão o Senhor que os resgatou. Quem é o Senhor que te resgatou? Jesus Cristo. Então esses falsos profetas, esses falsos doutores, esses falsos cristos, eles vão introduzir heresia para desviar você, e que você esqueça, negue o Senhor que te resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O diabo, ele quer que você se perca. Ele quer que você se perca, amado. Versículo 2, verso 2: e muitos o que? Seguirão as suas dissoluções, ou seja, os seus ensinamentos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Jesus Cristo. Ele não diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia aqui é distorcer a verdade, blasfemar o caminho da verdade. Versículo 3: e por avareza, o que é avareza? Ganância, desejo por dinheiro. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vendo os sinais dos últimos dias. O engano, ele cresce cada vez mais. Pessoas são enganadas cada vez mais. E a palavra está aqui, amado, para você examinar. Quem entende, diga glória a Deus. Examine as Escrituras. Você tem a Bíblia na tua casa, procure entender sobre o assunto. Não deixe que você venha ser enganado por falácias de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos ensinamentos. Medite na palavra de dia e de noite. As Escrituras diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Jesus, ele vai dizer: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos creem nessa palavra aqui? Diga glória a Deus. Quantos creem que esses são os sinais da volta de Jesus aqui? Diga glória a Deus. Então toda a igreja se coloca de pé, vamos aplaudir Jesus. Esses são os sinais da sua vinda, sinais da sua volta. Eu quero que você nesse momento entenda isso. Isso aqui não é para você ficar com medo, não. Até porque você confessa Jesus, amém? Você professa a fé em Jesus Cristo. Mas isso aqui é um alerta, amado, para a igreja. Isso aqui é um alerta para você ver que Satanás, ele não brinca. Ele levanta malucos, céticos, dizendo ser Cristo, Messias. E nessa loucura, ou nessa brincadeira, tem almas envolvidas, tem pessoas envolvidas. Se você pode entender isso,
Não se trata da loucura deles, mas se trata de pessoas envolvidas, porque uma alma para Deus vale muito mais do que toda a riqueza desse mundo. Então isso é sério. Quantas pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos lobos, por esses falsos doutores, profetas. Quantas pessoas que são enganadas, quantas pessoas que entregam tudo para esses lobos, e quantas pessoas que estão decepcionadas. Por que será que muitas pessoas deixaram de ir à igreja? Por causa de engano, mentiras, decepções. E a tendência é piorar, porque a palavra diz que os homens, eles vão de mal a pior. O engano acontece todo dia. Se você sai lá fora, você vê o engano. Se você não tiver o discernimento espiritual, você é enganado. Por isso que nessa noite você precisa pedir o Espírito Santo para te dar sabedoria, discernimento de espírito. Porque o Senhor, amado, Ele vai mostrar. Quando o anticristo chegar na terra, o Senhor, Ele vai te mostrar. Ó, esse é o anticristo. Só que a palavra diz que o espírito do anticristo, ele já está na terra. E o que é o anticristo? Tudo aquilo que é contra Cristo, contra Jesus, contra os ensinamentos de Jesus. Isso é o espírito do anticristo. E ele já está aí. Quantas seitas que tem por aí? Falsos profetas, falsos doutores. E detalhe, esses virão com poder, curando enfermos. Não vai pensando que eles não vão vir com poder, porque Satanás ele pode dar poder a eles. Vai curar pessoas, paralítico vai andar, mudo vai falar, porque o anticristo ele vai ter poder. Aí as pessoas vão falar: olha, ele curou, olha, ele fez isso, ele de fato é o Cristo, ele é Jesus. Cuidado, cuidado. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Semana que vem, domingo que vem, eu vou trazer um novo sinal que evidencia a volta de Jesus. O primeiro sinal é qual? O engano. E o que seria o sinal do engano? Os falsos cristos, os falsos profetas. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você.